Fala meus manos, como vocês sabem, lançou uma nova temporada aí de animes e eu tô esperando os animes que eu escolhi lançarem pra trazer pra vocês, mas pra não deixar vocês sem conteúdo aí, né, pra vocês não acharem que consumir de novo, eu achei um animezinho muito top aqui, que eu não vi ninguém no Brasil aqui trazendo na temporada passada, então talvez você goste desse anime exclusivozinho aqui no Dress Animes. Então, bora pro conteúdo. Quando eu era pequeno, nosso prota chamado Hayamabuki Arizu costumava ficar deitado sozinho na cama de noite, conversando com uma apresentadora de rádio chamada Apollo. Só que do nada, um dia ela parou de transmitir sem dar nenhuma explicação, deixando o nosso prota bem solitário. Anos depois, Arizu já estava no ensino médio, no segundo ano, então ele decide encontrar Apollo de qualquer jeito, porque tem algo importante para dizer a ela. O nosso prota é basicamente um herdeiro rico do grupo Yamabuki, então vem de uma família absurdamente poderosa, né? Mais um protagonista aí com vida fácil, né? Essa é a verdade. No dia em que a escola masculina e a feminina se juntam, ele faz um discurso super confiante na frente da turma. Sabendo do próprio status, ele busca sempre a perfeição, mas acredita que ainda está no 99%. Para completar esse 1% que falta, o nosso protagonista manda as garotas da sala falarem "eu te amo" ali mesmo, e isso deixa todos os outros caras completamente revoltados, porque a apresentação dele foi praticamente uma humilhação pública. Quando descobrem que ele é de uma família bilionária, uma garota esperta que tava ali e quer se aposentar, já tenta se candidatar para ser a namorada dele. Só que quando ele ouve a voz de uma garota loira que tava ali, do nada dá aquela vontade de ir no banheiro. Ele mete essa desculpa dizendo que é bem saudável ir ao banheiro no horário certo, deixando todo mundo sem entender nada, nem eu, né, inclusive. Segundo alguns colegas, Arizu procura uma garota desde o ensino fundamental, mas o único detalhe é que ele tem só a voz dela. Por isso, o nosso prota vive andando pela escola tentando reconhecer a voz das outras meninas. Na época do fundamental, a única coisa que o nosso prota fazia era conversar com uma garota chamada Apollo em um programa de rádio. Era um programa tão pouco popular que às vezes ele conseguia falar diretamente com ela. Toda noite, ela contava histórias simples do dia a dia e sempre terminava dizendo que aquelas transmissões eram a sua motivação, que esperava falar de novo no dia seguinte e agradecia por ouvirem. Nisso, uma garota chega perto do ouvido do Arizu e solta "ai, mozinho". Desculpa, mano, não resisti. "Eu te amo", fazendo ele quase se mijar de susto. Ela ainda manda nosso prota ir logo ao banheiro antes que acabe o tempo. O mais estranho é que a voz dela parecia muito com a da Apollo. Enquanto o Arizu tenta pensar em como ouvir aquela voz de novo, o alto-falante da escola começa a tocar. Mesmo com a qualidade ruim, ele reconhece na hora. Era a voz da Apollo. Sem pensar duas vezes, ele larga o almoço e sai correndo para a sala do clube de rádio. No dia em que a Apollo parou de transmitir, ela apagou todos os programas antigos, mas pelas conversas que tiveram, Arizu descobriu que ela morava na mesma região e sonhava em estudar em uma escola feminina com vista para o mar. Depois de investigar bastante, ele conclui que a escola feminina de Furin era a única que batia com tudo isso. Quando ficou sabendo que ela ia se juntar com uma escola masculina, Arizu largou a sua escola particular e foi direto para Furin só para ter a chance de encontrar Apollo de novo e completar o seu 1% que faltava nele. Só que ao abrir a porta da sala de rádio, ele dá de cara com 4 garotas. Por ter entrado sem permissão, ele leva uma bronca na hora. Mesmo assim, ele percebe algo estranho. Todas as vozes ali lembram a de Apollo. A garota de cabelo preto tem o mesmo jeito de falar. A que assustou ele parece no tom. E a da Maria Chiquinha ali lembra quando a Apollo ficava irritada. E a de cabelo branco tem aquele jeito de falar mais baixo. E isso deixa o nosso prota frustrado, porque parece que ele nem consegue mais reconhecer a voz dela direito depois de 3 anos. Cada uma das garotas está ali porque quer seguir uma carreira usando a voz. Iko quer ser VTuber, Shinobu quer ser uma locutora, Rika quer virar cantora e Nenê quer ser uma dubladora. Shinobu já tinha ouvido falar da apresentação lendária do nosso prota, mas entendeu tudo errado e achou que ele estava procurando alguém para ter filhos, o que faz ela logo dar um chutão na boca dele. Logo no primeiro encontro, o perfeito Arizu já tá completamente bagunçado pelas 4 garotas, cada uma com a sua personalidade. Como ele foi lá só para encontrar Apollo, pergunta direto quem é ela, mas nenhuma assume, e isso faz ele lembrar que talvez ela tenha parado de transmitir justamente para esconder a identidade. Como ele nem faz parte do clube, acaba sendo expulso dali sem dó, mas então ele lembra que a Apollo queria trabalhar com a voz no futuro, por isso ele decide entrar para o clube de rádio, já que se considera um especialista em vozes. Só de olhar rápido ele percebe que o problema do áudio ruim é por causa dos equipamentos antigos, então ele faz uma proposta: se deixarem ele entrar no clube, ele banca equipamentos novos.
Caralho, vai entrar com dinheiro, foda. Shinobu acerta na hora, porque a oferta é boa, e Rika também topa, já que gostou da voz dele. E assim que ele entra, o nosso prota já se autoproclama presidente do clube só pelo estilo. Ai, que saudade que eu tô do presidente. Nossa, quem tava lá no começo do canal vai lembrar, mano, Nossa, até esqueci o nome do nosso protagonista lá do McCain, mano, que eu chamo ele de presidente, que saudade. Sem saber como dar boas-vindas, as 4 garotas decidem dar um presente especial. Então, todas dizem eu te amo ao mesmo tempo. E isso deixa o Arizu em choque, porque as vozes são praticamente iguais às da Apollo. Com vergonha, ele inventa que vai almoçar e sai correndo. Quando era pequeno, ao ouvir Apollo dizer eu te amo no final de todas as transmissões, igual eu, né, que eu falo a gente ama, ele ficou tão empolgado que se declarou para ela pelo telefone. Hoje ele considera isso o maior erro da família Yamabuki. Apagou todas as gravações e agora quer encontrar ela só para cancelar aquela confissão. E eu tava achando que ele tava apaixonado pela voz da guria, mano, mas o cara só quer cancelar o erro que ele cometeu. Achou errado, otário? Para comemorar a entrada no clube, as garotas fazem uma festinha, só que o Arizu descobre que virou basicamente o faz tudo e fica em choque. Mesmo assim, como ele quer encontrar a Apollo, ele aceita a situação, mesmo sendo o futuro chefe da empresa da família. No dia seguinte, então, ele chega no clube e encontra a Shinobu. Como ela costuma gaguejar, precisa preparar um roteiro antes das transmissões. O sonho dela é ser locutora, e por ser alegre e ainda vice-presidente do conselho estudantil, ela é super popular, mas o problema é que ela gagueja muito diante das transmissões, o que deixa Arizu completamente chocado. Ele não entende como alguém que quer ser locutora não consegue nem ler o anúncio da escola direito. Só que pros outros alunos, isso é justamente o que torna ela fofa. Vida de mulher é muito fácil, né? Errar sendo mulher é muito mais fácil do que errar sendo homem. Se o locutor fosse homem, eu já ia estar falando: abaixa, mata esse cara é muito ruim, esse lixo, tira ele daí. Mas já que é mulher, né? Depois disso, Arizu acaba ouvindo o Nenê falando que gosta da série Lost, que por coincidência também era a obra favorita de Apollo. Nenê é bem popular na escola, conhecida como uma cosplayer famosa e sonha em ser uma dubladora. Só que apesar disso, ela é bem ruim na leitura, o que deixa o Arizu mais uma vez sem reação. Quando viu Arizu observando de longe, a garota Tsundere chamou rapidinho as amigas para dar uma bronca nele. Depois de ter contato com 2 delas, Arizu percebeu que a voz de Apollo podia ter mudado um pouco por causa do telefone. Então ele conclui que precisa descobrir quem é ela pelas atitudes, não só pela voz. Nisso, a Iko chega do nada e sussurra no ouvido dele, fazendo o cara quase cair para trás de susto. Como ela usa lente de contato colorida, precisou chegar bem perto para enxergar direito. Logo depois, Iko chama o Arizu para ver uma live dela, mas a transmissão dura só alguns segundos, porque era intervalo da aula. E como o pessoal gosta de ver a Iko, ela só consegue streamar escondido nesses momentos. A Iko então percebe que aquilo incomodou o Arizu. Incomodou foi pouco, mano. O moleque já tá puto com tanta incompetência dessas gurias aí já, velho. Essa é a verdade. Pra ele, todo mundo ali diz que quer trabalhar com a voz, mas ninguém parece levar isso realmente a sério. No passado, a Apollo já tinha contado que queria seguir carreira com a voz, fosse como dubladora, locutora ou até cantora. Arizu acreditava totalmente nisso e prometeu que também se esforçaria para ajudar ela no futuro. Os dois então fizeram uma promessa de crescer juntinhos. Então Arizu fica irritado ao ver a atitude dessas garotas, achando que só ele levou aquilo a sério. Enquanto isso, a Rika fica curiosa para saber o que Arizu acha delas. Do nada, o nosso prota então toma conta da sala de rádio da Shinobu. Para ele, virar popular naquela escola é bem fácil, mas ele manda real. Se elas só quiserem agradar os outros alunos, elas nunca vão alcançar os seus sonhos. E se elas esqueceram desses sonhos, ele mesmo vai ajudar as 4 a chegarem lá. Na frente da escola inteira, Arizu declara que vai transformar as garotas do clube em profissionais de verdade. Só que por falar demais, ele acaba levando um chute das 4 e é expulso da sala. Só pra consertar a bagunça que ele fez, as meninas decidem apresentar o programa juntas. Nesse momento, Arizu percebe que a Apollo voltou a transmitir. No meio da voz dela, dá pra ouvir um barulho de gente brincando no fundo. Ela comenta que não imaginava que Arizu chegaria até ali, mas ainda não pode revelar quem é. Antes ela sempre dizia que tinha poucos ouvintes, mas que só o Arizu já era suficiente. E a frase "eu te amo" que ela falava era só pra ele. O nosso prota fica
fica completamente em choque com essa revelação aí, mas agora não tem dúvida, uma daquelas 4 garotas é a Apollo. Depois de descobrir a verdade, o Arizu quase invade a sala de novo pra causar, mas ele se controla. Ele decide que vai levar as 4 ao nível profissional e ao mesmo tempo descobrir quem é a Apollo para desfazer a promessa do passado. No dia seguinte, logo às 6 da manhã, ele faz as 4 garotas correrem na praia, e enquanto elas estão morrendo de cansaço, o perfeito Arizu ainda corre mais rápido e até na direção contrária. A Nenê começa a achar aquilo estranho. Quem deu esse direito para ele mandar nelas? Então o Arizu logo tira os óculos e manda todo mundo confiar nele, com aquela pose perfeita que só irrita ainda mais a Nenê. A Rika, por outro lado, começa a duvidar se dá para confiar nele, já que o objetivo é bem difícil. Mesmo assim, o nosso prota responde com confiança total, que não tem ninguém melhor para ajudar elas. Só que por enquanto, ele ainda é só um faz-tudo do clube, então precisa provar o seu valor. Antes de tudo, ele sugere irem tomar café da manhã, mas todas recusam, deixando ele confuso. A Nenê então explica: com todo mundo suado daquele jeito, não dá pra ir a lugar nenhum. Aí ele percebe que o 1% que falta pra perfeição dele é entender melhor as pessoas. Para ajudar as 4, o nosso prota cria materiais de treino super detalhados, quase como livros acadêmicos. Para a Nenê, ele ainda adiciona um monte de estudo de kanji, achando que ela deveria passar numa prova de nível avançado. Os objetivos são simples: Rika vender 50 CDs cantando na rua, Shinobu completar um curso de locução, Iko entrar em uma agência e a Nenê evoluir na leitura. Mas a Rika logo percebe problemas. Arizu não sabe tocar instrumento nenhum direito e nunca passou por pressão de verdade, já que sempre viveu como um príncipe. Por isso ela chama ele de só fala e não faz nada, e diz que não vai seguir nada do que ele fala. Nisso a Nenê comenta que a Rika já tem nível para compor, então é normal que ela não respeite alguém assim. O Arizu fica destruído porque nunca tinha sido humilhado desse jeito. As outras garotas também ficam surpresas com o quão fácil ele perde o ânimo. Mesmo assim, o nosso prota decide ver o nível da Rika de perto. Ele descobre que ela canta toda quarta tarde atrás da escola e vai lá assistir. A maioria dos fãs dela são garotas, então quando vem um cara ali, elas ficam irritadas. O nosso prota explica que é do clube de rádio. Antes de cantar, porém, a Rika pede desculpas, dizendo que fica nervosa em público e pode errar, e isso trava o Arizu, porque é exatamente o que a Apollo dizia. Quando ela começa a cantar, ele é transportado direto pro passado. Ele admite que a Rika lembra muito a Apollo. Durante a apresentação, ela percebe que ele está ali e lembra do manual dele, mas não queria deixar ele assistir de graça. Depois, ela vai provocar ele, perguntando se o cara virou um fã, mas o nosso prota elogia sinceramente, dizendo que ela tem muito potencial. Mesmo assim, ela diz que não vai seguir os conselhos dele. Depois disso, o Arizu some dos shows dela. Quando a Rika pensa em ir pedir desculpas, vê ele ocupando o palco dela. Os fãs ficam revoltados. Para provar que não é só fala, o Arizu começa a treinar canto e violão. Vendo o esforço dele, Rika decide dar uma chance. Eles tocam juntos, mas o resultado é um desastre total. Mesmo assim, o Arizu diz que nunca sentiu nervosismo porque passou por muita coisa na vida. Rika não acredita e encosta no peito dele, percebendo que o coração do cara tá acelerado igual a qualquer pessoa, ou seja, ele está mentindo. Enquanto isso, a Nenê vai embora mais cedo, dizendo que tem compromisso. Ninguém acredita muito e ela mesma acha que esse negócio de prova avançada é só uma ideia maluca do Arizu. O nosso prota começa a desconfiar que ela tá escondendo algo, mas Shinobu diz que dá pra perceber quando alguém mente, então esse não é o caso. Mesmo assim, ele decide seguir ela escondido. Ele percebe que a Nenê tá treinando sozinha em uma sala, e isso faz o nosso prota lembrar da Apollo. Só que a atuação dela é meio fraca, então ele aparece e critica, levando um livro na cara como resposta. A história que ela está ensaiando é sobre um romance entre um cavaleiro e uma princesa. Ela fica sem graça de atuar na frente do nosso prota, ainda mais com ele ali encarando. Ela pede pro Arizu sair, mas ele se recusa, dizendo que prometeu ajudar ela. Nisso, para deixar o clima menos constrangedor, ele conta uma vergonha própria do passado. Aí a Nenê acaba contando a verdade. Ela nunca namorou, então não sabe interpretar cenas românticas. O Arizu acha o motivo meio bobo, mas lembra de uma regra da sua família: se não tem experiência, então vá viver. E é aí que ele solta: vamos namorar. A Nenê fica em choque, mas ele diz que é só atuação, tipo o cavaleiro e a princesa. Mesmo assim, ela recusa. Quando ele descobre que ela só tem 3 semanas até a audição, resolve provocar ela, e surpreendentemente isso funciona. Afinal, essa guria aí é bem putaça da vida.
Nisso, na manhã seguinte, quando todo mundo vê o nosso prota chegando na escola de mãos dadas com a Nenê, a galera figurante já fica putaça da vida, mano. E o pior, o nosso prota começa a atuar como um cavaleiro carregando a princesa, igualzinho no livro. Só de lembrar da cena do beijo no final da história, a Nenê já fica toda sem graça. Nem o pessoal do clube de rádio acreditava que a Nenê tinha aceitado namorar de mentirinha com o Arizu. Só que esse namoro deles é estranho, porque os dois brigam mais do que antes. Mesmo assim, essas brigas acabam mostrando que eles estão ficando mais próximos. E num piscar de olhos, chega o dia do teste de voz da Nenê. Então os dois resolvem fazer um último ensaio geral. Enquanto os outros candidatos estão preocupados com a atuação, a Nenê só consegue pensar na cena do beijo. No começo, ela até acha que o Arizu tem segundas intenções e quase parte pra cima dele, mas depois percebe que o nosso prota só quer ajudar. Por isso, ela se arruma um pouco melhor pra cena. Só que na hora H, o Arizu desiste na hora, deixando ela completamente sem reação. Nisso, a Nenê ativa o modo boca suja e começa a xingar ele sem parar das piores coisas possíveis já ditas na humanidade. Mesmo assim, ela acaba admitindo que no fundo se divertiu nessas 3 semanas sendo ajudada por ele. O Arizu também acredita que ela vai passar no teste, mas o resultado vem e é reprovação. Ela fica em choque total, e nem foi porque ela foi mal, é porque o papel já tinha a dona desde antes. Quando vê o Arizu abatido daquele jeito, a Nenê lembra de um cavaleiro derrotado na história, então ela dá um beijo nele através do livro, igual a princesa faria com um cavaleiro usando armadura. Só que o Arizu percebe na hora, deixando ela morrendo de vergonha. O resultado, ele apanha de graça e ainda ganha um "eu te odeio" bem pesado. As outras garotas explicam que a Nenê não odeia ele de verdade, é só ver que quando ela mente, as orelhas dela ficam vermelhas. E esse, meu mano, foi o resumo da parte 2 desse anime aí. Esse aqui tá muito legal, mano, esse aqui tá divertido, me lembra muito o Makeni lá, o Makenki, cara, muito bom. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder a próxima parte e comenta a palavra aí rádio para eu saber que você é brabo e viu até o final. E eu vou deixar um coração para você. Tamo junto, meu mano, até a próxima. E lembre-se, o Dres Animes ama você.